Irmãos, no dia de hoje nós vamos ler o texto de Apocalipse 14, de 1 a 5, e nosso tema será: o Cordeiro e seus remidos triunfam gloriosamente. O Cordeiro e seus remidos triunfam gloriosamente. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, eu vou fazer a leitura do verso número 1 a 5, tá bom? E antes de lermos, nós vamos orar e pedir graça ao nosso Deus, a fim de que Ele nos habilite à compreensão da sua palavra, tá bom? Todos abriram? Apocalipse 14, de 1 a 5. Ok? Vamos orar então antes. Senhor Deus, mais uma vez nesta manhã nos dirigimos ao Senhor, e jamais devemos nos cansar de fazer isto, pois a Tua palavra nos ordena que oremos sem cessar, especialmente nesta ocasião em que tomaremos a Tua palavra em nossas mãos, e sabemos que se o Senhor, o Espírito, não agir em nós, nós não teremos a mínima capacidade de discerni-la espiritualmente. Por isso ajuda-nos, Pai, a compreender, a ver a mesma aplicada à nossa vida, fazendo assim o que o Senhor nos ordena, vivendo de acordo com os preceitos da Tua palavra. Dá-me graça também, Senhor, para ler, explicar e aplicar de maneira lógica, clara, simples, ó Deus, mas ao mesmo tempo profunda. A profundidade que só a palavra do Senhor tem pela ação do Teu Santo Espírito, chegando ao nosso coração. Que assim se dê, ó Deus bendito. Nós rogamos em Cristo, certos da Tua ação em nós e através de nós. Com perdão dos nossos pecados é que te pedimos. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Amém. Até aqui no dia de hoje. Meus irmãos, 2 declarações do Senhor Jesus Cristo, dentre as muitas que Ele fez ao longo do seu ministério terreno, nos chamam a atenção, particularmente quando vamos refletir sobre esse texto de Apocalipse 14, de 1 a 5. A primeira delas está em Mateus capítulo 28, verso 20. Eu queria que você abrisse e considerasse comigo, Mateus 28, 20. Nesta porção, já após a realização da sua obra, não é? No que diz respeito à sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, Ele apareceu ressurreto aos seus discípulos aproximadamente durante 40 dias. Nestas aparições, Ele se dirige aos discípulos diversas vezes e há registro disso nos evangelhos. Esta particularmente fala-nos acerca da autoridade de Cristo. Então, a partir do verso 18 de Mateus 28, você tem o Senhor Jesus Cristo afirmando que toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Esta é uma declaração que mostra que o Senhor Deus está acima de tudo e de todos, e ninguém faz absolutamente nada que não seja da sua vontade, com a sua permissão. Isso tem que ficar claro. Para os seus discípulos, além de dizer isto, ele disse uma outra coisa, que é esta que eu quero chamar a sua atenção neste momento, no verso 20. Quando ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí ele diz, uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está garantindo aos seus discípulos que, independente das circunstâncias, do tempo, do que qualquer que seja o fator, Ele estará com os seus discípulos. A sua presença é certa.
E isso se dará, e aqui é bom que você perceba, segundo o texto bíblico, até a consumação dos séculos. Logicamente que Cristo vai permanecer conosco e nós com Ele, também depois da consumação dos séculos. Mas esse fator temporal é posto aqui exatamente para encerrar aquela ocasião tão difícil pela qual a igreja do Senhor passará, que envolve o período da tribulação e também da grande tribulação antes do grande dia, o dia do Senhor, o dia do juízo. Então, eu como discípulo e cada um dos irmãos, assim como aqueles daquela época, tem que estar convictos disso. A despeito da situação, Cristo está conosco. Ele não nos abandonará jamais. Esta é a primeira declaração. A segunda que eu quero trazer à sua memória, e quero reforçar aqui o fato de que não são somente estas duas que Cristo faz, está em João capítulo 6, por favor. Em João capítulo 6, a partir do verso 35 a 40, o Senhor Jesus Cristo também faz uma declaração que eu quero chamar a sua atenção, a fim de que conjuguemos as duas para a melhor compreensão de Apocalipse 14. Então, João 6, 35, eu vou ler todo o texto. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Cristo é aquele que nos sacia plenamente, ok? E eternamente. Primeira declaração. Ele prossegue dizendo: porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esta é a segunda declaração que quero chamar a sua atenção. Há uma relação aqui estreita entre aqueles que são de Cristo e aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho. E isso aqui está em harmonia com Isaías capítulo 53. Assim sendo, lembre bem, se o Pai deu ao Filho, porque o Filho comprou este povo, não haverá um só, não há exceção aqui, que se perca. Cristo não lançará um só fora. É garantido pelo Senhor. Ele conquistou isso. Não só por ele ser Deus, mas especificamente no que diz respeito à sua obra, ele morreu pelo seu povo. E ele não vai perder nenhum. Então lembre bem dessas duas coisas. Primeira, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo, quem está com ele, portanto é dele, não se perderá, independente das circunstâncias. Ficou claro isso aqui? Dito isto, irmãos, eu quero continuar a leitura desse texto e evidenciar mais uma vez isto, né? Quando ele diz assim, olha, verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último quê? Dia. Pastor, mas qual é o risco de um eleito se perder, aqueles que foram dados? Não, impossível. Isso não acontecerá. Mas, por conta da nossa debilidade, das nossas fraquezas, é possível que em algum momento a gente tenha a nossa certeza de salvação abalada, enfraquecida ou até mesmo diminuída. Mas isso não abala a vontade de Deus. Está claro isso aqui, irmãos? Com essas duas coisas em mente, a certeza da presença e a certeza de que Deus nos guarda até o final e nós não nos perderemos, devemos olhar então para esse texto de Apocalipse capítulo 14. É uma das formas de nós atentarmos para isto. Por quê? Porque observe bem, que desde o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver Deus reinando soberanamente. Mas o próprio Senhor coloca a sua igreja em circunstâncias para que essa igreja seja provada. E no capítulo 12 e 13 de Apocalipse, portanto os capítulos que antecedem esse capítulo 14 que nós estamos lendo, nós temos aí um período de grande dificuldade para a igreja. Aqui, mais uma vez, eu quero que você volte seus olhos para Apocalipse 12 e 13, nós temos o relato daquilo que acontecerá à igreja. Será uma ocasião de grande perseguição,
grande sofrimento e morte. Grande perseguição, grande sofrimento e também o quê? Morte. Ou você se dobra à vontade do inimigo das nossas almas, ou você vai sofrer muito, podendo até morrer por isso. E então essa porção dos capítulos 12 e 13, que são analisados conjuntamente, termina dizendo o seguinte: observe comigo, por favor, a partir do verso de número 16 do capítulo 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu quê? Nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Já expliquei sobre isso no nosso último encontro. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: ou você se dobra ou você vai padecer. E o que se espera de nós nesse período? O que se espera da igreja em face desse sofrimento? É aquilo que está, por favor, no verso número 10 do capítulo 13. Ele diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e o quê? A fidelidade. Então o que é que se espera de nós? Que nós perseveremos e que sejamos o quê? Fiéis até o fim. Está claro isso aqui? Então vamos organizar nossa cabeça. Deus está conosco. Não nos perderemos. Passaremos por grandes aflições, inclusive com risco de morte. Muitos morrerão. Mas em meio a isso tudo, o que é que Deus requer de nós? Perseverança e o quê? E fidelidade. Mas aí surge a pergunta que o texto de Apocalipse 14 responde: mas será que tudo isso valerá a pena? Será que ao final eu vou ter recompensa disto? Como que será a minha vida depois disso? Então Deus nos dá um vislumbre disto no capítulo 14, de 1 a 5, quando nos fala acerca, irmãos, do tema que eu quero falar hoje convosco. O Cordeiro e seus remidos triunfam o quê? Gloriosamente. O Cordeiro e seus remidos triunfam gloriosamente. Como é que João chega a esta conclusão? Primeiramente, ele mostra o Cordeiro e seu povo escolhido juntos. Ok? Primeiramente ele mostra o quê? O Cordeiro e seus escolhidos juntos. Depois ele mostra o canto dos escolhidos ao Cordeiro de Deus. E finalmente ele vai mostrar o caráter dos escolhidos de Deus. Tá bom? Então vamos ler. Primeiro, a visão, verso 1. Olhei, João, verso 1 de Apocalipse 14, tá? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então o que é que João está vendo? O Cordeiro de Deus em pé no monte Sião. Aqui é uma das comparações que você tem entre o capítulo 12 e 13 e o capítulo 14. Ao ler o capítulo 12 e 13, você vai ver a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, e elas estão como? Em pé. E lembre que naquela oportunidade que falei sobre isso, eu disse que se constituía numa imitação do verdadeiro Deus. Só que não era um verdadeiro Deus. Requeriam adoração, culto, serviço, mas não eram Deus. Agora o que João está vendo e que fala para o povo que recebe este livro, é exatamente que o verdadeiro Deus está presente e reinando. Onde? Em pé sobre o monte Sião. Em outras palavras, João está mostrando aos seus leitores que Cristo está presente e reinando. Ele nunca saiu dessa posição, mesmo que tenha oponentes, a saber, o inimigo das nossas almas e as bestas que foram aqui referidas. João quer que o seu povo, aqueles leitores, tenha consciência de que em nenhum só momento Deus abriu mão da sua soberania e deixou de reinar.
Por isso essa figura é importante. O Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião. E a ideia de Monte Sião, basicamente você tem três aqui. É o local onde você tem, primeiramente, né? O que foi construído no monte? O templo. Então, quando você fala Monte Sião, a primeira figura que deve vir à sua mente é de templo, local onde foi edificado o templo. Depois você é remetido também ao local onde esse monte estava. Onde é que estava? Em Jerusalém. Então você pensa que na cidade santa. Ok? E a terceira figura diz respeito ao povo como nação. Então, quando você vê o Senhor Jesus Cristo dizendo a João que ele está em pé sobre o Monte Sião, está dizendo o seguinte: ele está no lugar através ou a partir do qual ele reina soberanamente. Então, o Cordeiro de Deus está em pé, reinando soberanamente no local que por ele mesmo foi designado. Ok? Então, é esta figura que João tem ali na sua mente. Para além disso, nós temos também nesse texto relação com textos do Antigo Testamento, que também aludem a essa posição. Por favor, abra sua Bíblia aí em Joel, livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. Joel, capítulo 2. Depois de Oséias, né, você tem aí Joel. Em Joel capítulo 2, verso de número 32, lemos assim, Joel 2, 32, olha bem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque, agora presta atenção, no Monte Sião e em Jerusalém, está lendo aí? Estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o quê? Chamar. Está vendo aí a alusão? Então, desde o Antigo Testamento, sabe que Deus reina a partir de onde? De Sião, que foi o local estabelecido por ele exatamente para que o templo fosse o quê? Edificado. E com eles, os que reinam com o Senhor estão ali presentes diante do Senhor. O outro texto que eu queria que você visse agora no Novo Testamento é de Hebreus capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Verso de número 22. Olha só o que esse texto também nos diz sobre este aspecto da Jerusalém, do Monte Sião. Verso 22. Abriram? Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos o quê? Aperfeiçoados. Então note bem, irmãos, que mais uma vez você tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a alusão a este local. Então, quando João está tendo esta visão de Cristo em pé, o Cordeiro em pé, nesta posição de comando, ele está comandando a partir daquela cidade que ele estabeleceu e do local específico. Contraste, preste bem atenção. Cristo está em pé, e a besta também? Em pé. Cristo é o único que deve ser adorado, e a besta requer o quê? Adoração. Cristo é o único que governa, mas a besta diz que governa. Então o que é que essa visão está estabelecendo? O contraste que eu e você devemos ter ainda hoje. Mesmo que as coisas pareçam fora de controle, tem alguém que está em pé, reinando soberanamente. Quem é? O Cordeiro de Deus. Ficou claro? Quando eu estava pensando nesse texto, me veio à mente uma figura paterno-filial, né? Às vezes, quando nosso filho está com receio de alguma coisa, de
atravessar uma rua, ou ir a um quarto cuja luz está apagada, não é? Então, nós encorajamos a este filho, dizendo, pode ir, que eu estou aqui lhe olhando. A garantia de que se ele for, e porventura acontecer algo, vai ter alguém que está presente e intercederá por ele para que ele não sofra. Ou então vai atravessar a rua, como eu dei o exemplo, pegue na mão de seu pai, que nós vamos atravessar juntos. Na verdade, ele segura, a mãozinha dele é pequena, não dá para abarcar a sua, né? Ainda que minha mão seja pequena. Mas, na verdade, nós é que seguramos a mão dele e atravessamos a rua. Então, há garantia de que a presença do pai, guardadas as proporções, dá ao filho esta convicção de que tudo está bem, mesmo que os problemas venham. Então, o que João quer que os seus leitores entendam? Ainda que haja esta oposição, quem está em pé e reinando soberanamente é o Cordeiro de Deus que venceu para todo sempre. Está claro isso aqui? Continuando no verso 1, por favor, de Apocalipse 14. Então ele está sobre o Monte Sião, e com ele, então ele não está sozinho, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Irmãos, a primeira coisa que João quer nos informar nessa segunda parte, é que o Cordeiro de Deus, ele não está reinando sozinho, logicamente, mas o seu povo está com ele, debaixo do seu reino. Então, é importante que você considere isto. O rei reina sobre um povo, o seu povo. Isso não quer dizer que os limites do reino são somente estes do povo. Ele reina sobre tudo e todos. Mas especificamente, o que João está mostrando é o seguinte, que estes que são do Senhor, estão guardados de maneira especial pelo Senhor. E quem são estes? Os 144 mil, que, por favor, eu já expliquei isso, não é um número que literal, mas é uma alusão às 12 tribos e também aos 12 apóstolos, ou seja, a completude do povo do Senhor, e não literalmente 144 mil eleitos apenas, como algumas seitas dizem. Esse povo, cujo número está aqui revelado, mas não é literal, ele tem uma marca. E aqui mais uma comparação. Lembra que quando nós lemos agora o final do capítulo 13, foi dito que terão uma marca sobre a mão direita, especificamente verso 16. Se você olhar, você vai ver isso aí. Né? Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre o quê? A fronte. Mas aí, quando você lê o verso 1 do capítulo 14, diz que eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. O que isso está querendo dizer? Que independente da forma pela qual alguém seja marcado, há uma marca que ela não é tirada jamais, dada pelo Senhor. João quer mostrar aquilo que eu disse ao ler para os irmãos em João 6. Aqueles que o Pai me deu, nenhum só se perderá. É garantido. São selados. Não importa o que intentem fazer. Ainda que obriguem você, e lhe amarrem, e lhe ponham qualquer marca, você é marcado pelo Senhor, e isso é a sua garantia. Então, mesmo que as coisas piorem, e elas vão piorar, e estão piorando, qual é a certeza que eu e você precisamos ter, a semelhança do povo naquela época? Que aqueles que o Pai me deu, nenhum só se perderá. Eles não estão à parte do Cordeiro, eles estão, olhe bem a linguagem, e com Ele. Nós estamos unidos àquele que reina, unidos inseparavelmente, porque Ele cumpriu a sua obra para nos garantir isto. Então, o que é que João quer trazer para mim e para você hoje, assim como naquela época? Que Cristo reina, e com Ele, o seu povo
reina. Que Cristo reina e jamais perderá um só dos seus súditos. Que Cristo reina e que todos aqueles que se levantarem contra ele não serão suficientes para abalá-lo ou ainda ao seu povo, porque ele garante isso por sua obra. Ficou claro isso aqui? Então a primeira coisa que a gente vê é exatamente Cristo de pé e reinando. Agora, logicamente que esta figura que está posta aqui, ela tem também uma associação direta com o texto do Salmo 2. Por favor, abra a sua Bíblia aí no Salmo 2. Salmo de número 2. Olha o que é que diz. Preste bem atenção, tá? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você pode pegar esses 3 primeiros versos e associar a Apocalipse 12, 13, que é a tentativa dos ímpios de se rebelarem contra o Senhor e vencer o Senhor. Ok? Então, eles tentam fazer isso. Eles estão furiosos e vão atentar contra Deus, contra o seu ungido, e também aprendemos em Apocalipse 12, 13, contra a sua igreja. Ok? Agora, diante desta ação dos ímpios, enfurecidos, qual é a ação do Senhor? Agora veja comigo, por favor, o verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Então, enquanto eles estão enfurecidos, atuando contra Deus e contra o seu povo, Deus está muito preocupado, é? Deus perdeu uma noite de sono. Deus está tendo crise de ansiedade. Nada. Ele ri. Irmãos, quando alguém ri diante de um problema, você imagina, né? Uma pessoa está passando por um problema. Sinara, por exemplo. Exemplo, tá, amor? Então, ela está passando por um problema, ela vai me contar o problema e ela começa a rir do problema ou da situação. O que parecer você dá para essa atitude dela? Ela rindo de si mesma. A primeira coisa, né? Rapaz, não tem juízo não. Uma dificuldade dessa pessoa estar rindo. Aí tem gente que diz assim: mas quando eu estou nervosa, né? Eu dou risada. Tem gente que responde dessa maneira. Agora vamos pensar na segunda situação. Ela vem contra mim, atentar contra mim. Ok? Se esforça sobremaneira. Tenta de tudo. E quanto mais ela faz, eu dou risada e zombo. Oh, meu Deus. Não sabe de nada. Pode tentar, não vai conseguir. Esforço inútil. Quando o Salmo 2 é posto, é exatamente nessa segunda condição que nós devemos ler. É alguém que está tentando algo contra o outro, que é mais poderoso do que ele, e contra o qual ele não poderá fazer absolutamente nada. Essa é a situação. É isso que está acontecendo. Por mais que o mundo, Satanás, seus anjos tentem contra o Senhor, como é que Deus está nesse momento? Rindo, zombando, porque eles não podem fazer absolutamente nada. Prossigamos na leitura. Aí ele diz: na sua ira, a ira de Deus, ok? A seu tempo, segunda vinda. Estão entendendo aí o verso? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor usa o quê? Confundirá. Ou seja, Deus vai agir e vai pôr fim nisso. Prosseguindo. Eu, porém,
constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Qual é o monte? Que é o mesmo do verso 1. Proclamei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então ele está dizendo, olha, as nações se levantam contra o Senhor, Deus está reinando soberanamente, não se abala com isso, ele está rindo, e ele vai trazer a termo o seu plano, que é de quê? De julgar todas e subjugá-las. E ele vai dar isso a quem? Ao seu filho, que é o cordeiro que está em pé lá em Apocalipse capítulo 14. E ele está em pé com quem? Com o seu povo, reinando com o seu povo. É esta a figura. Qual deveria ser então a atitude dos ímpios em face disto? Verso de número 9. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em breve, ou em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que neles o quê? Se refugiam. Então, vamos montar o quadro aqui do Salmo 2, associando Apocalipse 14, tá? As nações se levantam, Apocalipse 12, 13, contra Deus e o seu ungido. Qual é a atitude de Deus em meio a tudo isso? Preocupação? Ansiedade? Ficou com medo? Ficou com as mãos trêmulas, sudorese, perdeu alguma noite de sono? Não. Ele está rindo. Por quê? Porque ele vai trazer todos a juízo e vai dar ao filho o governo. Ok? Se essas nações ou inimigos forem prudentes, o que é que elas vão de fazer? Tem que todas se prostrarem diante do filho e beijar a mão do filho, que é uma atitude de reverência e submissão. Isso é prudência. Se não fizerem isso, o que é que acontecerá com elas? Todas serão finalmente julgadas, sem exceção. Agora olha, no meio do problema da perseguição, a gente tende a focar no problema ou em Deus que pode nos dar provisão? No problema. Não deveria ser assim. Mas Deus usa João para dizer: olha quem está reinando. Olha quem está reinando com ele. Veja além da realidade perceptível aos olhos. Note espiritualmente que Deus está no governo. Portanto, sejam fiéis e perseverem, porque Deus está no governo. É esta a visão que Ele quer que nós tenhamos. E é isso que está em plena harmonia entre o capítulo 2 dos Salmos e Apocalipse capítulo 14. Por falar nele, voltemos a ele, por favor. Então, o que é que nós temos? No verso 1, o Cordeiro de Deus e seu povo reinando soberanamente. Ok? Mas ele vê mais uma coisa que mostra este triunfo do Cordeiro. Verso 2, o canto dos remidos ao Cordeiro, Cordeiro de Deus. Diz assim: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Pastor, o que eu deveria perceber daqui? Primeiro, que ele ouviu o quê? Uma voz. Como ele caracteriza essa voz? Parece com o quê? Muitas águas, trovão e arpista. Quando você ouve o barulho de muitas águas,
isso traz para o seu coração alegria ou temor? Muitas águas, como uma explosão de, por exemplo, uma barragem. Temor, né? Agora mesmo no sul da Bahia está aquela situação tão difícil lá, não é? Chuva direto, muitas águas, ela causa o quê? Temor. Agora imagine uma voz como de um trovão, causa o quê? Mesmo modo. Tem gente até hoje que tem medo de trovão, né? Não pode ver o céu fechando que já está se escondendo embaixo da cama. Quando dá aquele relâmpago que ela vai, sabe, que vai vir um trovão forte, já se esconde. Então, traz esse temor. Mas essa voz, ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é também melodiosa. Porque é voz como de um arpista. E aí eu quero que depois vocês tentem, vão na internet, lá no YouTube, e procura harpa, alguém tocando harpa, para você ver a beleza que é, a melodia, a suavidade. Até para tocar é de um jeito diferente. Então, a pergunta que você tem que fazer ao ler esse texto é: o que Deus está querendo comunicar sobre esta voz? É que ela é uma voz poderosa, mas ao mesmo tempo o quê? Melodiosa. Ela é dura, mas ao mesmo tempo ela é suave. E aí a questão é: mas quem entoa isto? Veja o verso 3 agora. E entoavam novo cântico diante do trono e dos seres viventes e dos anciãos. Então, diante dessa voz, o que é que eles fizeram? Começaram a cantar. Começaram a entoar, a louvar, a bendizer. E quem fazia isso? Olha bem. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados de onde? Da terra. Então, diante do Cordeiro, qual foi a atitude daqueles que estavam na presença dele? Adoração. Através de quê? Do cântico. Está claro aqui? Agora pensa bem. Esse cântico não pode ser aprendido. Quando você lê esse texto aqui, qual é a impressão que lhe dá? É que hoje também a gente não pode aprender, né? Só que, volte sua Bíblia aí, por favor, para Apocalipse, capítulo de número 4. Abriram? Apocalipse, capítulo de número 4. Observe bem, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Verso de número 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder por todas as coisas que tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram a existir, foram o quê? Criadas. Então você já tem, peraí. Então, será que é um canto diferente daqueles que já foram apresentados? Porque ninguém pôde aprender. Só que uma vez que ele já está posto aqui na Bíblia, então eu posso aprender. Então, será que aprender é de fato aprender? Entenderam a minha pergunta? Será que aprender lá no Apocalipse 14 é de fato algo que ninguém pode aprender até que seja o último dia? Ou esses cânticos que já estão aqui revelados são aquele canto que está sendo entoado lá? Vamos agora para o capítulo 5. No capítulo 5, eis um livro selado e ninguém pode pegar. Mas aparece um, que é o Cordeiro, que toma o livro e lhe desata os selos. Diante disto, por favor, verso de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos
prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam o quê? O que está escrito aí? Novo cântico. E o que está escrito lá no capítulo 14? Novo cântico, que ninguém poderia aprender. Estão percebendo a indicação? Prosseguindo. Digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para deuses que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda o quê? A terra. Verso 12. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto e recebeu poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Verso de número 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória pelo domínio, pelos séculos dos séculos. Pastor, então o que é que o senhor está querendo nos dizer? Volte lá para Apocalipse 14. Que esse novo cântico não é novo no sentido de novo desse momento. É aquele que já foi referido. Espera aí, pastor, mas se ninguém pode aprender e ele já foi revelado, então eu posso aprender? É porque aprender aí não é aprender. Me explica então. Ele está dizendo é que somente os 144 mil poderão entoar este cântico ao Senhor. Ou seja, este é um cântico específico para que somente o povo de Deus entoe. Ninguém mais. Entenderam? Então esse é o canto dos remidos do Senhor. Somente quem foi salvo, somente quem foi comprado, veja o verso número 3 aí o final, e os 144 mil que foram comprados, poderão entoar. Então pense aqui comigo, eu acho que agora vai ficar fácil entender. Imagine que eu estou na luta, e eu perdi a batalha, ok? Eu perdi a batalha, um exemplo. E aí eu sou levado pelo meu conquistador a entoar um canto para ele. Como é que eu vou entoar esse canto, irmão? Se eu fui vencido. Eu vou entoar o cântico dos vencidos ou dos vencedores? Eu que perdi. Qual cântico eu vou entoar? Dos vencidos. Mas se por outro lado eu fosse o que venceu, qual cântico eu ia entoar? O dos vencidos ou dos vencedores? Dos vencedores. Então esse cântico aqui só pode ser entoado por aqueles que foram comprados, aqueles que venceram em Cristo. Por isso esse novo cântico, ninguém pode aprender. Quem é esse ninguém que pode aprender? Ninguém fora daqueles que foram comprados pelo Senhor. Ficou claro? Entenderam? Agora presta atenção numa coisa. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 137. Esse salmo é um salmo que ele é entoado e ele tem uma nota bem pesarosa. Por quê? Porque ele é um canto que foi composto por conta do exílio. O povo estava longe da sua terra. Ok? Ou estava longe da sua terra. Tinha sido levado cativo. E quando chegaram lá, os conquistadores chamavam o povo do Senhor e diziam para eles: cantem para mim, para nós, os cânticos que vocês entoavam em Sião. Aí eles disseram, e aqui o Salmo responde. Salmo 137, 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo:
entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Imagina bem a cena, tá? Você foi conquistado e a pessoa está dizendo, cante, cântico de alegria. Dá para cantar, irmãos? Aí a resposta que eles dão: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueci, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Ele está dizendo, não dá para cantar canto de alegria, a gente estando triste. Agora pensa lá em Apocalipse 14. Como é que aqueles que não foram comprados pelo Cordeiro vão cantar cantos de louvor ao Cordeiro, sendo que eles são derrotados? Então, esse cântico novo, que ninguém pode aprender, é ninguém fora do número dos eleitos de Deus. Porque é inconsistente alguém que foi conquistado, que foi derrotado, cantar louvores àquele que o derrotou. Isso não quer dizer que eles não terão que se submeter ao Senhor, se dobrar e confessar que Ele é Senhor, mas é diferente de louvores dos remidos. Ficou claro? Alguma pergunta? Diga, meu filho. Pastor, as mesmas pessoas que foram compradas foram aquelas que foram escolhidas? Sim, porque todos os que foram escolhidos, eles foram, no tempo, comprados pelo Senhor através da sua morte de cruz e derramamento do seu sangue. Mais alguma pergunta? Diga, irmão. Ok. Pastor, eu consciente de que a minha situação de dificuldade presente é decorrente do meu pecado, que Deus está me disciplinando por isso. Eu não posso louvar a Deus e agradecer por essa disciplina? Pode, não há problema nenhum. Mas isso é diferente na sua natureza do que foi exigido do povo. Uma coisa é eu ter consciência de que estou ali por conta do meu pecado e bendizer ao Senhor porque fui disciplinado. Outra coisa diferente é o inimigo fazer isto comigo e dizer, cante você que está preso. Agradeça aí, cante a Deus. Os seus louvores lá quando você estavam gozando de liberdade. Então aquilo não foi uma instrução para um aprendizado através daquela situação, mas uma afronta. Por isso que eles diziam, como é que eu posso cantar estando longe da minha terra? Era humilhante. Então a natureza é diferente. Mas isso, como eu disse, não me impede de, estando eu consciente do meu pecado, estando em disciplina, sob disciplina, eu louvar a Deus pelo seu amor que me conduziu àquela disciplina. É diferente do inimigo me afrontando. Muito diferente. Diga, irmão. Só é você pensar no seguinte:
Deus não aceita nenhum louvor que não procede daquilo que foi mediação do seu Filho. Quem não está unido a Cristo, esses louvores, ainda que sejam entoados, não são recebidos pelo Senhor. Pode até cantar a Bíblia, mas não serão recebidos. Por quê? Porque ou nós somos aceitos em Deus por meio de Cristo, ou não somos aceitos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto é pela misericórdia. Não há como ser fora disso. De quem? De Cristo. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador. Então não adianta você, até com sinceridade, escrever a música, cantar. Eu estou falando de todo o coração. Não, meu filho, a questão não é de todo o coração. A questão não é de sinceridade, é de mediação. Agora, logicamente, que aquele que está debaixo da mediação de Cristo, também deve fazê-lo sinceramente. De toda a alma, de todo o corpo, de todas as forças, de todo o entendimento, com todo o corpo, né? Sinceridade. Mas sinceridade por si só não me leva à presença de Deus. Tem que ter mediador. Sem mediação não tem como. Então, qual é o canto que os ímpios entoarão? Não serão cantos aceitos, porque não são feitos na mediação, tanto é que eles estarão no inferno. Então, eles vão ter que reconhecer. E se tiverem de cantar, não será um canto aceito, como o canto dos remidos. Tá? Diga, irmão. Nada. Uhum. A mediação não é só, digamos, a mediação do Espírito, certo? O Espírito Santo é necessária para o verdadeiro louvor. Esse texto de João 4, 20, né, a partir do 20, ele está no contexto da mulher samaritana. Então eu preciso entender essa declaração à luz desse contexto. Então o que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que estão fora da comunidade da aliança de Israel, eles também serão procurados pelo Pai se forem eleitos do Senhor. E ao fazê-lo o Senhor, Ele vai relacionar-se com essas pessoas e vai conduzi-las em Cristo a uma adoração em espírito, união mística e segundo o padrão da verdade, a Escritura. Então, não é o Espírito mediador, mas Cristo mediador, mas é espiritual no sentido da minha união com Ele e é verdadeiro no sentido dos princípios da palavra. É nesse sentido. Mais alguma questão? Diga, irmão. Uhum. Isso. A quem se canta, né, a Deus, e é aí de volta, né, de quem se requer o louvor dos eleitos, com quem se requer o louvor, apenas compreende quem recebe esse louvor, né, que foi colocado alguns cânticos, ainda aqui entoados, sob o pretexto de Cristo, sob o pretexto da Bíblia, mas jamais serão aceitos por Deus por causa exatamente dessa Mediação. revelação que foi feita aqui a nós, apenas dos eleitos. Exato. E esse cântico, ele reflete também a presença de Cristo na adoração, no louvor. Cristo não está no céu e nós aqui na terra, simplesmente a ideia de que nós
Exatamente. Eis que estou convosco, né? A palavra. É. Exatamente. Consumação do século. Presença. Interessante que há um tempo atrás saiu uma propaganda do Bradesco, cujo slogan é Bradesco, presente. Não sei se vocês viram isso, né? Lembram dessa propaganda, lembram? Depois você procura na internet aí, se for do seu interesse. Mas aí o slogan é esse, presente. E naquele momento me veio assim a percepção. Pois é, se ele está presente, eu lembrei aqui da realidade de Teresina, né? Então eu vou, João 23, lá no centro, e lá perto da Tabuleta. E o resto dos bairros? Está presente? Não, meu filho. A ideia de presença, você só pode ter perfeita ao mesmo tempo e completa só em um, que é Deus, que é onipresente. Todos os outros, eles podem estar até presentes em algum momento, não é? Em algum local, mas o tempo todo, o tempo não vai estar nunca, só o Senhor. Então, quando Cristo diz eu estou convosco, Ele está dizendo eu estou presente durante todas as eras, em todos os lugares e perfeitamente em todos os lugares. Não tem outro. Isso é maravilhoso, né? É uma benção. Ok, voltando então para Apocalipse 14, vamos lá. Saindo de Salmo 137, voltando para Apocalipse 14. Então eles entoam o novo cântico, versos 2 e 3, tá? Agora, qual é o caráter daqueles que entoam o novo cântico? E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O texto, ele é lógico, portanto ele tem uma preparação. Diz-nos o texto que esses que cantam, eles foram o quê? Comprados. Por que essa ressalva é importante? Para que você não entre no texto, portanto nos versos 4 e 5, achando que eles estão cantando por algum mérito pessoal deles. Por que o senhor está falando isso, pastor? Vamos ler os versos 4 e 5. Agora, o caráter dos remidos que triunfam com o Cordeiro. Diz assim: são estes, ele está se referindo aos que foram comprados, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Primeira característica, vou explicar isso já já. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Então aqui você tem um conjunto de características daqueles que estão cantando. Mas lembre que eu fiz a ressalva. Se eu faço a leitura e não atento para esse detalhe que está aqui no final do verso 3, minha mente pode ser conduzida a pensar no seguinte: eles estão lá por algum mérito deles. E não é isto. Eles estão lá e têm esse caráter pelos méritos de Cristo. Porque eles foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E não por algo que eles tenham feito. E isso aqui já desmonta aquela ideia de salvação pelas obras. Eu não vou estar no céu por minhas obras. Embora eu tenha sido recriado em Cristo para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Ficou claro isso aqui? Então, quando eu vou analisar o caráter dos remidos, aqueles que estão triunfando e louvando ao Cordeiro, não é bom que se diga, por qualquer mérito pessoal deles. Deus em Cristo os fez assim. Foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para que você tenha uma ideia disso, por favor, abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5. Já já a gente volta para cá. Efésios capítulo 5. Uma das figuras usadas pelo Senhor para referir-se à sua igreja é a da esposa, da noiva. E em Efésios capítulo 5, no verso de número 25, temos aí o papel do esposo. E note bem que Cristo desempenha um papel de esposo. Ok? E como esposo, o que é que ele vai fazer? Vai cuidar da sua esposa. Como é que ele vai fazer isso? Maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha qual é a base? A entrega de Cristo pela igreja. Não é o que a igreja fez por Cristo, é o que ele fez pela igreja. Prosseguindo. Para que a santificasse, preste atenção, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então ele morreu por ela e santifica essa igreja. Ok? Verso 27. Agora veja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem. Agora leia Apocalipse 14, 4 e 5, à luz de Efésios 5, 25 a 28. Perdão, a 27. E me diga se eu tenho base em Apocalipse para afirmar que aquele povo tem aquele caráter por algum trabalho pessoal. Nenhum. Se eles têm aquele caráter é por causa do que Cristo fez por eles. Não porque eles fizeram. Ficou claro isso aqui, irmão, essa explicação? Então, qual o risco? É olhar para Apocalipse 14, 4 e 5 e dizer, está vendo? Eu preciso de obras para ir para o céu. Não. Você foi comprado. Não foi obra sua. Se depender das suas obras, você vai continuar no inferno para sempre. Como você foi comprado, portanto, alguém morreu por você, derramou sangue para lhe purificar e apresentar você sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito, aí sim você tem acesso. Então, sempre por mediação. Ficou claro? Agora vamos ver então, qual é o caráter desses que têm a mediação de Cristo? Primeiro, eles são estes que não se macularam com mulheres porque são castos. Esse verso é utilizado como fundamento para advogar o quê? Celibato. Porém, não é isso que o texto diz. Porque se só os celibatários forem para o céu, onde é que nós ficaremos? Me diga. Meu amor, não estaremos lá. E outra coisa, se castidade, no caso celibatário, ou celibato, for argumento para isso, então qualquer outro pecado seria apagado em face dessa atitude celibatária? Não. Porque sou pecador e peco, estou condenado ao inferno. Terceiro, o que dizer de João, de Pedro? A sogra de Pedro adoeceu. Cristo curou. O que dizer de Paulo, que afirmou em 1 Coríntios? Somente eu e Barnabé não podemos ser acompanhados de uma mulher irmã com os demais apóstolos? Então eu não posso ler essa condição aqui de que só vai para o céu cantar o Senhor quem for celibatário. Qual é o ponto aqui? A ênfase do texto. É castidade. E castidade não é conceito de virgindade, mas é de pureza sexual. Está claro, queridos? Então, já te passo. Os jovens vão casar. Aí eu digo, olha, tem dois conceitos que vocês precisam ter na mente: virgindade e castidade. Você pode ter pessoas que são virgens, nunca tiveram contato sexual com alguém íntimo, de intercurso sexual, mas não são castas, porque são impuras. A mente é pervertida.
Mas você pode ter pessoas que elas não são mais virgens, mas foram violentadas sexualmente. Ou fizeram isso no tempo da impiedade. Ou de alguma forma, mesmo depois de crente, transgrediram a lei do Senhor. E se arrependeram disso. Mas são castas, são puras. Entende a diferença? Então o texto não está trazendo celibato como condição para o céu, ele está mostrando que aqueles que estão lá, porque foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, são pessoas castas, puras na sua sexualidade, mesmo que anteriormente tenham tido experiência de intercurso sexual, fora dos padrões do Senhor. Ficou claro isso aqui? Diga, meu irmão. De 1 Coríntios 7. Isso. Impuro. Exatamente. Muito mais. Castidade é conceito moral. Ficou claro isso aqui, irmãos? Alguma consideração? Então, primeira característica qual é? Castidade. Santos são castos. E aí, se você pensar em tipo de pureza, aliás, nem é bom pensar, mas considerar, né? Que existe para tirar você da castidade, você vai ter os montes. Esse celularzinho aqui me filmando, é porta aberta para muita coisa. Amizade, locais. Então, fuja de tudo aquilo que vai lhe tirar de uma vida casta. Deleite-se na mulher da sua mocidade. E nisso está a sua castidade. Tá bom? Segunda característica. Tem alguma pergunta? Não, né? Segunda característica. São seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. A ideia de seguidor é de discípulo. Então a segunda característica desses remidos é que eles seguiram a Cristo por onde quer que vá. Você pode ter duas percepções. Cristo está andando e eu estou atrás dele. Então onde quer que ele vá, eu vou atrás dele. Ou a ideia de que para onde quer que Cristo me leve, e aqui lembra do contexto de perseguição, ainda lá eu serei o quê? Seguidor de Jesus. Então lembre, o povo estava em Jerusalém, foi levado de lá, segunda invasão, não é? Império Babilônico, para a Babilônia. Ainda lá, Daniel continuou seguindo ao Senhor, os seus amigos continuaram seguindo ao Senhor. Ok? Contexto do Novo Testamento. A igreja sofre perseguição e há uma dispersão dos crentes. Ok? Foram levados para várias regiões ali da Ásia Menor, Europa, ainda lá, seguiam a Jesus Cristo. Então esses que são remidos do Senhor, são seguidores de Cristo por onde quer que eles sejam levados pelo Senhor. Então lembra aqui, eu sou seguidor de Cristo aqui na igreja, certo? Se eu for para a faculdade, lá eu devo ser seguidor de Cristo? E se eu for para o meu trabalho? E se eu mudar de cidade, for para outra cidade? Também lá eu serei seguidor de Cristo. Ok? Então, segunda característica, primeira, castos, segundo, seguidores de Cristo. Quem não segue a Cristo, segue a quem? Meu filho. Não tem outra opção, não tem meio termo. Metade Deus, metade diabo. Yin yang. Nem todo bem é bem, nem todo mal é mal. Há sempre uma porçãozinha dos dois, de um no outro. Não, isso não é bíblico. Ou é, ou não é. Ou segue a Cristo, ou não segue a Cristo. Não tem meio termo. Não há essa possibilidade.
embora alguns se enganem, achando que há. Terceira característica: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra é importante: redimir e primícia. Redimir vem de redenção, ok? Estávamos perdidos e foram o quê? Redimidos. Mais uma vez já nos tira, né, daquela ideia de obras pessoais. Estamos lá porque fomos redimidos, tá? Não fomos redimidos porque éramos bons. Ele quis nos redimir. Então são redimidos e primícias. Geralmente quando a gente ouve essa palavra primícia, a gente é remetido para o Antigo Testamento a questão de oferta das primícias, não é? O que é primeiro? Então você pode ter seu pensamento conduzido a isso, mas a ideia é a seguinte: são aqueles que foram trazidos pelo Senhor e são tidos como algo especial para Deus. Agora cuidado com aquela fala moderna, né? Você é especial para Deus e tal. No sentido de ser tomados, salvos e comprados nesse sentido, sim. A igreja é preciosa, por isso ela é o quê? A primícia do Senhor. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, por favor. Vamos ver uma utilização desse termo. 1 Coríntios, capítulo 15. Quando o Senhor Jesus vai usar o apóstolo, né, para falar à igreja, verso de número 20, diz assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que o quê? É o primeiro. Então, quem vem em primeiro lugar para o Senhor, daqueles que foram comprados por ele? A igreja, que foi a única comprada. Então ela é primícia, ela é preciosa para o Senhor. Entenderam? Se de primeiro. Não é mais importante do que o próprio Deus, tá? Mas em termos daquilo que foi criado e salvo por ele. Quarta característica: estas primícias, né? Não se achou mentira na sua boca. Você lembra que a besta profere o quê? Mentiras, insultos. E os que seguem a besta fazem a mesma coisa. Mas esses que são remidos do Senhor, o que é que eles fazem? Na sua boca não se acha o quê? Mentira. Não tem mentira. É a verdade. São seguidores de Cristo. São seguidores da verdade. Por isso da sua boca só sai o quê? Verdade. Não sai mentira. Não sai blasfêmia contra o Senhor. Só adoração contra Deus. Ok? E por fim, diz que eles não têm o quê? Não têm mácula. Ou seja, não tem mancha nenhuma. Por que eles não têm mancha, irmãos? Porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E agora eles vestem vestiduras brancas e não têm o quê? Mácula. Então, o que João nos mostra? Que a despeito da circunstância difícil de perseguição, Deus está em pé reinando com o seu povo. Povo este, que foi comprado por ele e cujo caráter é irrepreensível, não por conta de si mesmo, mas por aquilo que o Cordeiro fez por este povo. Comprando, lavando, remindo, redimindo esse povo. Está claro? Entenderam isso aqui? Algumas aplicações para a gente finalizar. Primeiro, não se esqueça que o rei reina. O trono não está vazio. Lembra disso, ó. Não se esqueça que o rei reina. Nós não estamos à deriva, irmãos. Nunca estivemos. Guarde isso no seu coração. Isso é uma convicção que você não pode abrir mão. O rei reina soberanamente. E isso deve trazer paz ao nosso coração,
confiança mesmo em meio às adversidades. Coisa que só o povo de Deus pode ter. Segunda coisa que eu quero que você lembre. Nós fomos salvos pelo Senhor, irmãos, para o seu serviço, para a adoração ao seu santo nome. E é interessante que o destaque que dá aqui é de que esse povo entoava um novo cântico. E aqui eu quero resgatar uma ideia que eu disse lá no início. Qual é a tarefa mais importante da igreja? Adoração. Então, qual é o momento que nós devemos estar mais concentrados de todos e mais apegados ao Senhor? É quando nós nos reunimos comunitariamente para adorar ao Senhor no culto. E aí eu peço que você, sobretudo aqui estamos os maiores, né, os pais, que desde já ensinem aos filhos como se portarem no culto, sendo você mesmo exemplo para ele. Então é aquele entra e sai, graças a Deus que a gente aqui tem reduzido isso, não é? Essa perspectiva, mas mesmo assim, vez por outra, eu vejo isso. Então, se é a coisa mais importante, o que eu devo fazer? Orar, pedir graça a Deus, aprender sobre a adoração, participar da adoração, de todos os atos do culto. No momento do canto, né? E eu não estou dizendo que ele é o mais importante, mas é o momento que todos falamos juntos ao Senhor, que possamos fazer com consciência disto, de que somos remidos do Senhor. Não esqueça disso, porque é a razão da sua existência. Adorar o Senhor. É importante que você não deixe isso de mão. Não relegue isso ao segundo plano. Ok? Adoração. A terceira coisa, a penúltima. Não se esqueça que se você é um adorador é porque você foi comprado. Você não pagou, mas alguém pagou para fazer de você um adorador. E às vezes a gente tem impressão errada, não é? O sentimento de que, mas eu sou tão bonzinho, né? Oh, filho, não é. Sua adoração é por mediação de Cristo. Então, se achegue para adorar humildemente. Não pense de si mesmo além do que convém. Moderação, humildade. Lembre disso. Coração quebrantado e contrito. A este não desprezará o Senhor. Fomos comprados, por isso fomos feitos adoradores. Alguém pagou. Não foi você, não fui eu, não foi qualquer homem sobre a face da terra, mas aquele que veio, Deus homem, que habitou na face da terra para nos comprar e nos fazer adoradores, em espírito e em verdade. Finalmente, o fato de você ter sido comprado pelo Senhor, portanto é Ele que te faz um adorador, não tira de você a responsabilidade de ter caráter santo. Aí está o equilíbrio, né? Então, por um lado eu digo assim, não, eu estou lá porque Ele me comprou, então se Ele me comprou eu posso ver de qualquer jeito. Não, eu não posso fazer de qualquer jeito. Na verdade, quando eu tenho consciência de que foi comprado pelo Senhor, maior deve ser o meu empenho, debaixo da graça de Deus, para ter esse caráter santo que temos aqui descrito nos versos de número 4 e 5. Então, nem tanto ao mar, e nem tanto o quê? A terra, no que diz a respeito à perspectiva humana. Tudo é de Deus, nada é de mim. Ou tudo é de mim, nada é de Deus. Não. Tudo é de Deus e Ele me responsabiliza. Esse é o ponto. Tudo é dele e Ele me responsabiliza. Porque aí eu estou equilibrando soberania de Deus e responsabilidade humana. Lembra de Filipenses 2.
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Esse é o padrão bíblico. E aí nós temos uma vida equilibrada, de plena dependência de Deus, mas de esforço contínuo, debaixo da graça de Deus, para viver de maneira digna dos remidos do Senhor. É isso que nos cabe fazer. Nosso Rei reina de maneira triunfal. Nós reinamos com Ele, e isto por sua graça. Que isso console, conforte, anime a sua vida, lhe encoraje a prosseguir, mesmo em tempos de grandes dificuldades. Que Ele te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando. Depois da oração, a gente encerra a transmissão, e aí breves avisos, tá bom? Senhor Deus, como é bom lermos a Tua palavra e aprendermos, relembrarmos que o Senhor reina, e ver isso minuciosamente, sabendo, ó Deus, que estamos com o Senhor, porque o Senhor é vitorioso, e nós em Ti somos também mais do que vencedores. Dá-nos graça, ó Deus, para perceber isto, e para viver de acordo com esse santo padrão. Sabemos que dependemos do Senhor em tudo, e ao mesmo tempo sabemos que devemos progredir em santidade, como é próprio daqueles que foram remidos do Senhor. Santo Deus, tempos difíceis nos aguardam. Começamos a experimentar as dores, mas é tão bom saber que diante de todas estas dificuldades que se apresentam e se apresentarão, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nenhum de nós se perderá, e isto por Tua graça e poder. Dá-nos graça para vivermos de maneira agradável a Ti, e digna da vocação na qual fomos chamados. Também nos leve em paz para casa agora, ó Deus. Dá um bom almoço, descanso. Abençoa aqueles que estão nos vendo também. E prepara-nos a todos para que à noite, juntos, possamos adorar e bendizer ao santo nome do Senhor. Tudo isso rogamos em Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.